A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Devocional Isaías, capítulo 10. Ele é um capítulo bem extenso, então eu vou fazer a leitura de alguns versículos e conforme eu for lendo, eu vou direcionando, falando quais eu estou lendo. Se você puder, quando você puder, leia o capítulo todo. É muito importante que haja a leitura da palavra. É muito importante que você medite na palavra, porque qualquer coisa que eu fale e que eu possa me enganar como pessoa humana, e qualquer coisa que qualquer pessoa venha a falar, não te enganará, porque o próprio Deus te ensinará acerca da palavra dele. Por isso que é importante nós, cada um de nós, conhecermos a palavra e pedimos ao Senhor que o Espírito Santo de Deus nos oriente no ensinamento, no aprendizado, na lei dele, na palavra dele, que é a Bíblia. No verso 1 do capítulo 10 começa assim: Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. A mão do Senhor, a ira do Senhor, a mão de Deus ainda está estendida, a ira dele não se apartou ainda. Está dizendo: quem vos socorrerá, né, da assolação que virá de longe, que virá da Síria? Quem vos dará o socorro? O único que pode dar o socorro é o próprio Deus. E é Ele quem está com a mão estendida para castigar o povo por causa das suas más obras. No início desse versículo, desse capítulo 10, já começa dizendo: ai dos que decretam leis injustas. O Senhor já está falando aquilo que não está agradando e que não é só de um tempo para cá, que já vem acontecendo há muito tempo, que o Senhor já vem alertando o povo: se endireitam, andam nos caminhos retos, sigam as minhas leis que são boas. Sigam o meu conselho, que é bom. O que eu desejo é beneficência, é bondade. Eu desejo que você cuide do outro, que você faça ao outro o que você quer receber. Não seja injusto, não prejudique o outro, não prejudique os pobres por causa da ganância do homem. Não prejudiquem, não arrebatam o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. O Senhor quer que nós cuidamos um dos outros. O Senhor quer que nós amamos uns aos outros. Mas o que há? Corrupção e há roubo, a iniquidade. O que há é os desejos do homem querendo cada vez mais, sobrepondo a justiça. Vamos lá. Agora eu vou ler o versículo 5, que é a predição da ruína da Assíria. O Senhor está dizendo: olha, vai vir de longe a assolação para vocês. Vai vir da Assíria. Mas ai da Assíria. Por que ai da Assíria? Diz assim no verso 5: ai da Assíria, a vara da minha ira. A vara da minha ira. A vara que ele está usando com a ira contra o povo que estava praticando a iniquidade, maldade, o povo de Israel que não estava dando ouvidos à correção do Senhor. E diz assim: enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, ele torne o despojo e ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. O Senhor estava usando a Síria como vara.
a vara da ira dele. Só que no coração do rei da Síria, o que ele intentava era ir contra muitos povos. Ele queria roubar, ele queria ganhar, possuir muitas terras, muitos povos. O desejo do rei da Síria era ir contra muitos, era conquistar muitos, era colocar os príncipes deles como os reis nesses outros povos. No versículo 8 diz, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é? Aí vai e continua. No verso 13, diz assim, porquanto disse... Quem disse à Síria, com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente, abati os que se sentavam sobre os tronos. Estavam se enchendo de orgulho, achando que é com a minha força que eu fiz isso. Eu sou muito inteligente, removi os limites dos povos, a sabedoria é minha, agora os povos são meus, com a minha vara eu virei valente e abati os que estavam sentados sobre os tronos. E, no verso 14, e achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. No verso 15, o Senhor usa o profeta Isaías para falar acerca da predição, a ruína, o que foi o erro da Síria, né? E ele fala assim, porventura gloriar-se-á um machado contra quem o corta com ele? O Senhor está dizendo, a Síria está achando que é ela que está fazendo, é na força dela, mas ela é um machado. Eu estou usando, é eu quem estou fazendo, ela é um machado. Pode, porventura, gloriar-se um machado contra o que corta com ele? É uma ferramenta, a Síria estava sendo a ferramenta, era a vara da ira de Deus. O Senhor estava usando, é claro que a Síria, o Senhor falar deles não só por causa do orgulho e eles acharem que era eles que estavam fazendo, mas também porque no coração deles, eles queriam muito mais. Eles queriam roubar muitos povos, eles queriam ganhar, eu não sei o termo que é usado para quando você quer conquistar outros povos. E era isso que eles queriam, mas eles não queriam só conquistar, eles queriam roubar, eles queriam matar, eles queriam ter o domínio sobre muitos povos. No verso 15 ainda diz, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o bordão movesse aos que o levantam, a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira, pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como um incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda de abrase, que abrase e consome seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta, do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quem desmaia a porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta serão tão pouco que o menino os poderá contar. Haverá destruição. O Senhor mandará também destruição para o povo da Síria, porque como eles se gloriaram, né? Eles acreditaram, como aqui a própria palavra diz, que era pela força deles. E, na verdade, eles eram como se fosse um machado na mão daquele que o está usando para cortar algo. O Senhor estava usando a Síria para ir contra o povo que estava praticando a iniquidade. No verso 20 diz assim, e acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel, os remanescentes,
aqueles que sobrarem, restarem. Os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor. Eles voltarão para Deus, o Santo de Israel, em verdade. O Senhor, o Santo de Israel, em verdade. 21. Os resíduos se converterão. O que sobrou do povo, alguns se converterão. Sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. O povo que sobrou, o resíduo, um pouco daquele povo, se converterão ao Deus forte. 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, sejam muitos, só um resto deles se converterá. Vê o que o Senhor está dizendo? Ainda que o seu povo seja muito grande, ainda que existam muitos como a areia do mar, apenas um pouco, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, porque determinada já a destruição. O Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. O Senhor está dizendo: não temas, povo meu, que habitas em Sião. Quem é o povo do Senhor? Aqueles que estão em Deus. O povo, a descendência de Jacó, podem ser muitos como a areia do mar, mas existia um povo, um pouco daquele povo, um restante que se converterá ao Senhor. E esse que se converterá ao Senhor, o Senhor está dizendo: não temas, não temas, por quê? Porque daqui a pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir, para consumir ao povo da Síria, ao povo que veio com grande fúria contra o povo de Israel. Então, aqui nessa palavra, precisamos, o que eu venho, o Senhor me traz à mente agora acerca dessa palavra. O Senhor, Ele é justo, o Senhor, Ele é santo, e não tem como olharmos, lendo a palavra dEle, e falar que Ele não derrama da justiça dEle. O povo estava praticando aquilo que era mal. Eles não aplicavam a justiça de forma certa. Eles faziam que as perversidades, eles condenavam os justos para beneficiar aqueles que poderiam dar algo a eles. Eles despojavam as viúvas, eles tomavam aquele pouco que a viúva, que o órfão tinha. Então o Senhor, Ele não se alegra com o homem, com a mulher que faz o que é mal, que tem um coração perverso. Então o Senhor derrama da ira dele sobre o povo. E Ele está dizendo: olha, ainda que sejam muitos como a areia do mar, mas existe alguns entre vocês que se converterão a mim. E esses não temas, não temas, porque o meu socorro virá. A minha indignação irá contra a Síria que está indo contra vocês. Eles são a vara da minha ira. Eu estou usando, estou me aproveitando, não sei se é essa a palavra adequada, mas eles são um machado na minha mão. Mas a minha indignação virá contra eles, porquanto eles querem tomar muitos povos. Eles querem possuí-los, eles querem roubar, eles querem
dominar sobre eles. Mas a minha ira também virá sobre eles, o dia chegará. Precisamos estar no Senhor. Existem muitos povos nessa terra, e dentre muitos povos, em cada povo, existe um povo separado de Deus. E quem são esses povos que estão dentro do todo? Esse povo é o povo que pertence ao Senhor. Esse povo são aqueles que se arrependeram, que se arrependerão das suas maldades e que se converterão ao Senhor, que desejarão tê-lo como Senhor das suas vidas, que serão guardados por Deus. O Senhor será o abrigo, a nossa rocha, firme rocha, em que estaremos seguros nele. E ele diz: não temas, não temas. Pode sobrevir o mal, pode acontecer coisas mas não temas, porque vai passar. Não temas, porque a minha ira irá contra aqueles que estão indo contra você. O Senhor diz para o povo dele, aqueles que se arrependeram, aqueles que se converteram a ele: não temas, não temas pelo que vier a acontecer. Creia somente no Senhor. Dele vem o socorro, de nenhum outro lugar pode vir o socorro, apenas do Senhor. O Senhor é o nosso socorro. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu para ministrar a palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração, aos nossos corações. Eu estou aqui também para aprender mais de Deus e que possamos caminhar juntos, porque aqui não é sobre mim, aqui não é sobre o que eu penso da Bíblia, aqui é um caminho em que estamos aprendendo. Então, esse espaço do comentário está aberto para que possamos aprender juntos acerca da palavra do Senhor, que possamos meditar nela dia após dia, que nós não venhamos ser enganados, mas que o Espírito de Deus nos revele a palavra dele, nos revele e nós possamos compreender com clareza. Hoje eu posso estar falando acerca desse capítulo desta forma, mas daqui a muitos anos o Senhor me trazer a revelação, uma revelação nova acerca dessa palavra. E nós precisamos saber que é o Espírito de Deus que nos ensina. Nós estamos caminhando e Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso pastor, Ele é quem guia as ovelhas e é Ele quem sustenta e dá o abrigo no tempo de angústia. Aqueles que estão ligados a Ele, aqueles que buscam obedecer à vontade dEle, que é boa e agradável. A vontade de Deus é que amamos a Ele como Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro. Ele não quer ser amado simplesmente. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, capaz de dar a própria vida para que nós tenhamos salvação nele. E a vontade do Senhor é que amemos uns aos outros. Não é amar só quem faz o que é bom pra gente, mas é não prejudicar, não fazer aquilo para que vá ferir, que vá machucar. Não fazer aquilo com outro que você não quer que faça contigo. Guarde a palavra do Senhor no teu coração. Precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Deus, contra a santidade dele e não pecar contra a justiça de Deus, porque Ele é santo e Ele é justo e não existe outro como Ele. Amém? Eu quero orar. Se você quiser, continue neste vídeo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na Tua presença.
Cobre-nos, Senhor, com o teu sangue, Senhor, teu precioso sangue, Jesus. Nos lava, nos purifica, nos limpa de todo mal. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos maus pensamentos. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, porque o Senhor quer que façamos o que é bom, que o Senhor quer que nós façamos o que o Senhor tem nos direcionado, e muitas das vezes nós lutamos contra a Tua palavra. Nos guia, Senhor, pelo caminho que é reto, pelo caminho que é estreito, mas que nos leva para a vida eterna. O caminho, Cristo Jesus. Cristo é o caminho. Que possamos ser levados, Senhor, para mais perto de Ti. Que possamos estar no caminho. Que possamos estar em Ti. Nos conduz, Senhor, para Ti. Que possamos a cada dia ter mais intimidade. Que o nosso relacionamento possa se estreitar. Que possamos conhecer mais do Teu amor, mais da Tua santidade, mais da Tua justiça, mais da Tua misericórdia. Que possamos Te conhecer cada dia mais, Deus. E compreender mais, de forma mais clara, a Tua grandeza. Senhor Deus, nos purifica. Senhor Deus, que nós possamos caminhar com o Senhor. Ajuda, Senhor, cada um de nós na nossa caminhada. Senhor, nos ajuda a vencer esse mundo. Nos ajuda, Senhor, a vencer. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.